Olá, telespectadores da TV da Transparência, sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco de notícias desta segunda-feira, dia 3 de junho. Agora a gente vai destacar as atualizações no Legislativo e também no Judiciário, começando com os destaques no Senado, falando que a Comissão de Assuntos Sociais vai promover amanhã uma audiência pública sobre o cancelamento unilateral de contratos coletivos de planos de saúde. O debate deve buscar soluções para o problema, especialmente no caso de pessoas vulneráveis, com doenças raras e também crianças autistas. A reunião está marcada para as 10 da manhã de amanhã. A audiência pública foi sugerida pelo presidente da comissão, o senador Humberto Costa, e também pelos senadores Damares Alves, Flávio Arnes, Soraya Tronic e Zeneide Maia. Nos requerimentos, os parlamentares destacam que diversas operadoras de planos de saúde estão cancelando milhares de contratos coletivos por adesão. Em um dos requerimentos dos senadores Humberto Costa, Damares Alves e Zeneide Maia, eles assinalam, abre aspas, em notificação enviada aos consumidores, as operadoras alegam que esses contratos têm gerado prejuízos acumulados, resultando em altos índices de reajuste que não foram suficientes para reverter a situação. O cancelamento dos planos tem gerado campanhas nas redes sociais, queixas em órgãos de defesa do consumidor e na Agência Nacional de Saúde Suplementar, e também busca por escritórios de advocacia para o ingresso de ações judiciais, fecha aspas, aí para um desses requerimentos. O evento será interativo. Os cidadãos podem enviar perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado e pelo portal e-Cidadania, que podem ser lidos e respondidos pelos senadores e debatedores ao vivo. O senador oferece uma declaração de participação que pode ser usada como hora complementar em um curso universitário, por exemplo. Um outro destaque é que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, vai promover uma reunião nesta quarta-feira, agora dia 5, para deliberar em pauta 18 itens, entre eles o projeto que permite legalizar os jogos de azar no Brasil e a proposta que assegura ao empregado o direito efetivo de se recusar a cobrar a contribuição assistencial a sindicato. A reunião começa às 10 horas. O projeto de lei 2.234 de 2022 da Câmara dos Deputados autoriza o funcionamento de cassinos e bingos e legaliza o jogo do bicho e também permite apostas em corridas de cavalo. A matéria chegou a constar na pauta da CCJ no mês de abril, mas teve votação adiada para que o tema fosse discutido em audiência pública. O relator da proposição, o senador Irajá, leu um voto favorável na reunião e o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, autorizou o início da discussão do projeto, mas acabou anunciando um acordo para adiar a deliberação. Em seu voto, o senador Irajá apresentou apenas uma emenda na redação do texto original que foi aprovado pelos deputados e rejeitou 4 emendas apresentadas na CCJ. Uma delas, o senador Carlos Viana, pretendia excluir cassinos e jogos do bicho da regulamentação. A iniciativa autoriza a instalação de cassinos em polos turísticos ou em complexos ligados ao lazer, como hotéis de alto padrão com pelo menos 100 metros quadrados, restaurantes, bares e locais para reuniões e eventos culturais. O texto prevê a instalação de um cassino em cada estado do Distrito Federal e também no Distrito Federal e, além disso, as exceções para os estados de São Paulo, que poderá instalar 3 cassinos, e Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas e o Pará terá 2 cada um. Caso seja aprovada, a matéria seguirá para votação no plenário. E também a outra atualização no Senado é que os motoristas habilitados poderão consultar os dados de suas habilitações pela internet e os proprietários de veículo terão acesso às informações de seus veículos também pela internet. Essa mudança resulta de uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro que é destinada a facilitar o acesso às informações do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação e do Registro Nacional de Veículos Automotores. A
A modificação do CTB, que é estabelecida pela Lei 14.861, determina a disponibilização online de informações contidas no RENAC e no Renovam. A nova lei entrará em vigor em 180 dias após a sua publicação oficial, permitindo o período de adaptação para os órgãos competentes e também para os cidadãos. A proposta, que inicialmente foi apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues, foi aprovada na CCJ do Senado antes de receber a sanção do presidente Lula na última segunda-feira. Segundo Randolph, a medida visa aumentar a transparência nos dados referentes à carteira de habilitação e também às multas, facilitando a ampla defesa dos motoristas e contribuindo para o seu papel educativo. Ele também destacou que muitos estados já adotam essa prática e a nova lei apenas formaliza essa exigência do CTB, criado em 1997, quando a internet não era amplamente utilizada por esses órgãos. São esses aqui os destaques do Senado e que a gente tem na Câmara, Lorena. Olá, Amanda, olá, telespectador do nosso segundo bloco de notícias. O primeiro destaque da Câmara dos Deputados é uma apuração da Naira Trindade para o jornal O Globo, que fala: o deputado Marcelo Freitas, do União, Minas Gerais, com a discussão da instalação de câmeras corporais nos uniformes de policiais e nas viaturas, ele quer agora repetir o mesmo procedimento com agentes políticos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, registrando suas ações através de câmeras corporais, além de instalar filmadoras nos gabinetes públicos. O projeto de lei apresentado pelo deputado prevê que órgãos deverão instalar dispositivos de captação de áudio e vídeo nos gabinetes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de juízes e de desembargadores, de ministros de tribunais superiores, de conselheiros de tribunais de contas, de membros do Ministério Público e de ministros do Estado. Assim, deputados, senadores, juízes, desembargadores, ministros do STF, STJ, TSE, TCU, Ministério Público, além de ministros de Estado, também devem usar o dispositivo corporal durante o seu expediente. As imagens e áudios captados ficariam armazenados por pelo menos 360 dias e poderiam ser usados para a instrução de procedimentos criminais, aos quais os agentes estão subordinados. O próximo destaque é uma matéria realizada pela jornalista Marcela Matos para a Veja. A decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, de antecipar para agosto o anúncio do nome que será indicado como seu sucessor, vem gerando uma série de articulações e intrigas na casa. De um lado, aliados de Lira afirmam que a medida visa ganhar tempo para consolidar a campanha do candidato e conter insatisfações por parte das lideranças que tenham sido preteridas na hora da escolha. Outros parlamentares, no entanto, veem o risco de que a medida, na prática, seja usada como uma forma de pressão sobre o governo durante os últimos dias de Lira no comando da Câmara. Em conversas com deputados, Lira já revelou a meta de eleger com folga o nome apoiado por ele como o próximo chefe da Câmara. A ideia é superar os 400 de 513 votos e se aproximar do placar que o reelegeu no ano passado, numa demonstração de força e influência sobre o Congresso. Lira já teve conversas com os principais caciques do PL e garantiu o apoio do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro a ser o sucessor. Ele também esteve recentemente com deputados do PT e com o presidente Lula. Da mesma forma, os sinais são favoráveis, mas não há garantia de chancela. E outra atualização é que a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar 80 de 2022 do deputado Eduardo da Fonte, do PP, que cria a Força Nacional de Defesa Civil. A proposta altera a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil a ser instituída pela União. A FNDC contará com servidores da Defesa Civil e dos serviços meteorológicos, hidrológicos, geológicos e de monitoramento e gerenciamento de desastres naturais, além de bombeiros militares dos estados e também do Distrito Federal. Por meio de alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal, o texto proíbe o contingenciamento dos recursos destinados à prevenção de desastres naturais e à assistência a populações atingidas. Também veda o remanejamento dessas verbas por estados e municípios. O relator, o deputado Mário Negromonte Júnior, do PP também, que preside a comissão, recomendou a aprovação do projeto. Ele disse, abre aspas, diante dos desastres chocantes que se alastram pelo Rio Grande do Sul, vemos como é oportuno e desejável a instituição de uma Força Nacional de Defesa Civil, fecha aspas. E esses são os destaques que nós temos sobre a Câmara dos Deputados, Amanda. O que temos sobre o STF?
Bom, o destaque de hoje no STF é uma matéria do jornal o Globo que diz que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se declarou impedido de permanecer na condução do processo que investiga 2 homens acusados de perseguição e stalking contra os integrantes da família do ministro. A decisão ocorreu neste sábado, no último sábado, em que o ministro também determinou que os homens tenham a prisão preventiva mantida. Em declaração de impedimento, o processo será redistribuído em um dos demais ministros da Corte. O impedimento ocorre quando o caso envolve temas de natureza pessoal. 2 homens passaram por uma audiência de custódia ainda na sexta-feira. Um deles, Raul Fonseca de Oliveira, de 42 anos, é um fuzileiro naval da Marinha Brasileira. A defesa dele ainda não foi localizada. Os familiares foram procurados e não obtiveram contatos. As hipóteses de suspeição constam no Código de Processo Penal, quando um juiz tem uma relação de proximidade com o participante da ação judicial, seja por amizade, inimizade, parentesco, entre outros casos, e também pelo princípio de imparcialidade. No Código de Processo Civil há também um artigo sobre o impedimento dos magistrados. Moraes divulgou o processo. Apesar da declaração de impedimento contra os crimes contra a sua família, ele continua responsável pela investigação que implica aos suspeitos o crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Segundo as investigações, os 2 irmãos mandaram e-mails ameaçadores para os familiares de Moraes, onde detalhavam inclusive a rotina da família do ministro. Como os e-mails foram enviados por um longo período e um dos crimes foi apurado, além de ameaça, é o de stalking também. As prisões preventivas contra os 2 homens foram feitas pela Polícia Federal na sexta-feira, a partir de um pedido da PGR. Segundo Moraes, há necessidade da medida de se manter porque estão inequivocadamente demonstrados os autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria do crime. Ambos estão imputados na prática dos crimes de ameaça e de stalking previstas no Código Penal. O ministro disse, abre aspas, a manutenção das prisões preventivas é a medida razoável, adequada e proporcional para a garantia da ordem pública, com a cessação da prática criminosa reiterada, bem como a face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, fecha aspas, para o que disse o ministro Moraes. É esse o destaque que a gente tem no STF e o que a gente tem no TSE, Lorena. Bom, Amanda, sobre o Tribunal Superior Eleitoral, a atualização é de que o ministro Cássio Nunes Marques, do STF, assumirá nesta segunda-feira, dia 3, a vice-presidência do TSE. Com o posto, ele será o sucessor da ministra do STF, Carmen Lúcia, que assume o comando da Corte Eleitoral em cerimônia também nesta segunda-feira. A próxima mudança na presidência do colegiado está prevista para agosto do ano de 2026, o que levará Nunes Marques a presidir o TSE durante as eleições gerais do ano, quando haverá um novo pleito presidencial. O TSE é formado por 7 juízes, 3 integrantes do STF, 2 membros do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e 2 juristas da classe dos advogados. A presidência e vice do colegiado são ocupadas somente pelos egressos do Supremo. E, a exemplo do que ocorre no STF, os postos são ocupados de maneira rotativa. Em 2026, quando Nunes Marques assumir a presidência do órgão, é previsto que o ministro do STF, André Mendonça, assuma como vice no TSE. Desta forma, a eleição presidencial de 2026 terá no comando da instância máxima da Justiça Eleitoral os 2 ministros do Supremo indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-chefe do Executivo não participará do próximo pleito por estar inelegível por decisão do mesmo TSE até 2030. Mendonça, por enquanto, é ministro substituto da Corte Eleitoral e deve ser efetivado nesta segunda com a saída de Moraes, que deixa o TSE após 4 anos como titular. Volto com você, Amanda. São esses nossos destaques do nosso segundo bloco de notícias desta segunda-feira. Continue nos acompanhando aqui na TV da Transparência. Até a próxima.